Irmãos, esse é um tempo em que a tecnologia trabalha para facilitar a nossa acessibilidade. Diga comigo, acessibilidade. Até porque essa geração é uma geração que se move muito, viaja muito, transita muito. Os nossos bisavós, os nossos avós viajavam muito menos do que nós. Pelo menos aqueles que não trabalhavam em alguma área específica que necessitasse viajar. De maneira geral, as pessoas viajavam menos. Nós viajamos muito, muito mais. Hoje em dia, antigamente, para você saber como você deveria fazer uma viagem, a melhor forma era você conversar com alguém que fez a viagem e perguntar como é a estrada, qual é a melhor rota. Hoje não. Hoje você acessa lá no Google e faz uma pesquisa muito, muito rápida a respeito da viagem. Você descobre qual que é a melhor rota, qual é a rota mais próxima, quais são as possíveis rotas, como é que você faz para chegar mais cedo, se tem pedágio ou não, se a condição da pista é boa ou não. Da sua casa, do seu celular, você descobre. Se você quer chegar a qualquer lugar, você coloca lá no GPS, o GPS te leva e ele ainda dá mais informações. Se você quiser saber como é o lugar que você vai, basta que você vá aumentando lá o nível de pesquisa, você aumenta o mapa, vai percorrendo e tem fotos das ruas, das casas, os números. O Google tem feito isso, tem um carro que passa nas ruas, vai filmando as ruas e isso fica arquivado e você pode acessar. Hoje dá para fazer viagens em tempo real. Tudo isso para tornar o acesso dos lugares possível, mais facilitado. A Bíblia não é diferente, irmãos. Para encontrar a Deus, você precisa encontrar uma porta de acesso a Deus. Para você encontrar o avivamento, para você viver um avivamento, existe um acesso ao avivamento. Pastor, eu quero uma resposta da parte do Senhor, eu quero um meio de encontrar a Deus. Existe um caminho de acesso a isso que você precisa. Existe um caminho de acesso a Deus e a rota dessa viagem está na Bíblia. E o guia é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque nós temos a rota à nossa disposição e temos o nosso guia, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a esse acesso livre à presença do Senhor. Amém? Você não precisa andar por aí batendo a cabeça, não precisa andar preocupado, porque o Espírito Santo do Senhor quer guiar você. Ele te dá acesso a essa presença sobrenatural do Senhor. Ele quer que você alcance. Também há no coração de Deus uma profunda vontade e desejo de se tornar acessível ao homem. Deus quer que você o encontre. Ele não está numa brincadeira de esconde-esconde para que você não o encontre. Ele deseja ser encontrado por nós. Eu não sei, eu já viajei muitas vezes, não sei se você tem experiências parecidas com a minha, mas uma das viagens que nós fizemos para Fortaleza, eu e o pastor Diego, a primeira vez nós fomos para Fortaleza 2 anos seguidos, e a primeira viagem que nós fizemos, no primeiro hotel nós ganhamos um mapa de Fortaleza. Então a gente tinha noção de como chegar nos lugares, alugamos um carro, saímos do aeroporto, encontramos facilmente o hotel, sem dificuldade nenhuma. O mapa era muito bom mesmo, fizemos algum turismo, fomos para uma conferência também. A gente estava comemorando aniversário de casamento na época. E quando acabou os dias de viagem, a gente teve que voltar para o aeroporto. Você sabe que para fazer check-in, você tem que chegar 1 hora antes do voo, pelo menos. Às vezes pedem até porque você chegue mais antecipado ainda. E nós saímos com bastante tempo para chegar no aeroporto. Bastante tempo mesmo, tempo suficiente. Só que a gente se perdeu. E a gente não conseguia encontrar o aeroporto de Fortaleza. O voo era muito cedo, então não tinha gente na rua para você perguntar onde era. Encontramos um motorista, ele ensinou, a gente não conseguiu encontrar. E aí vai apertando o horário do voo e a gente chegou um momento que a gente estava para perder o voo. Aí a gente apavorado, porque quanto mais apavorado, mais cego você fica, mais burro você se torna. Quanto mais o desespero bate, mais as tuas limitações aumentam, a tua incapacidade se manifesta. A gente começou a ficar muito nervoso e não achava o bendito do aeroporto. Aí encontramos um policial lá, depois de andar 1h30 de carro.
encontramos um policial e o policial falou assim: não, é muito fácil, você vai aqui assim, assim, assim. Não, a gente já fez essa rota 2 vezes e não encontramos o aeroporto, a gente vai perder o voo. Aí o policial se compadeceu da gente e falou: não, eu vou levar vocês até o aeroporto. Ele fez certinho a rota que nós tínhamos feito, e eu não sei como, porque eu não sei como. Quem está perdido simplesmente não sabe como, porque se soubesse não estava perdido, né? Eu não sei como, ele fez a mesma rota, indicou e falou: aqui está o aeroporto. E o aeroporto não é pequeno, irmãos, ele é enorme. Nós encontramos o aeroporto, chegamos atrasados no voo, deu para entrar assim muito, muito de fininho. Mas eu lembro que naquele dia eu estava tão nervosa de perder o voo, que quando eu sentei no avião, meu coração batia acelerado, assim, não conseguia me acalmar de que tá tudo bem, agora a gente está dentro do voo, vai seguir tudo tranquilo, muito, extremamente nervosa. E a gente fica assim quando se sente perdido na vida. Agora eu quero dizer para você, independente do lugar espiritual que a sua vida esteja, independente da sua localização espiritual, uns mais perto, outros mais longe, uns numa condição espiritual, outros em outra condição, independente da sua localização espiritual, há uma rota de acesso à presença de Deus disposta para a tua vida aqui nessa noite. Deus quer ser encontrado por você. Nós estamos sentindo uma presença forte do Espírito Santo de Deus, e eu peço que você não pare de glorificar Deus, para que você não perca esse ambiente de fé, de adoração. Que o Senhor tenha liberdade do nosso meio de nos guiar. A Bíblia descreve muitas histórias de homens e mulheres que encontraram a rota certa e tiveram um encontro sobrenatural com Deus. Alguns viram a Deus face a face, muito, muito, muito sobrenatural. De maneira sobrenatural encontraram a Deus. E eu quero falar com você de uma dessas histórias bíblicas, uma dessas rotas bíblicas, para a gente encontrar o caminho que nos leva diretamente à presença de Deus. Preste bem atenção, porque eu tenho que contar para você uma história, e isso vai ilustrar todo o conteúdo, então fique bem fixo aqui na história que eu vou te contar. Moisés, o grande libertador do povo de Israel, foi instruído por Deus para construir a Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca da Aliança? Aquela caixa quadrada, revestida de ouro, que tinha anjos em cima, que representava a presença de Deus. Foi Moisés que construiu a Arca. A arca representava a presença literalmente de Deus, e a arca estava sempre conduzindo o povo onde o povo deveria ir. Ela era levada por homens especiais, separados por Deus, sacerdotes. Eles iam sempre na frente do povo, e a presença de Deus, aquela arca representava a presença de Deus, e enquanto ela esteve ali na posição correta, a bênção de Deus sempre esteve com o povo de Israel. Houve um momento, porém, que o profeta, que o sacerdote Eli, diga comigo, Eli, que era sacerdote, responsável pelos cuidados do tabernáculo, bem depois de Moisés, o coração de Eli se desviou de Deus. Ele tinha 2 filhos que também tinham uma função sacerdotal, cuidavam do templo, do tabernáculo, e o coração desses filhos também se desviou de Deus. Então, em uma das guerras que o Israel teve com o povo de Israel, a arca era levada porque ela representava a presença de Deus, porém o coração de Eli já não estava mais no Senhor. O que acontece? O povo de Israel perde a guerra, e os filisteus levam então a Arca da Aliança. Eles tomam a Arca da Aliança, porque para eles a arca representava a maior glória de Israel. Então eles queriam não apenas derrotar Israel, mas eles queriam carregar o símbolo da glória de Israel. Os filisteus levam a arca embora. Quando chega alguém e conta para Eli e diz: olha, os filisteus morreram, os israelitas morreram aos milhares, a arca foi levada embora e os filisteus venceram a guerra. A Bíblia diz que Eli sofreu um susto tão grande que ele cai da cadeira onde ele estava sentado, quebra o pescoço e morre instantaneamente. A nora dele, que estava grávida, entra em trabalho de parto, dá à luz a criança, morre, e antes de morrer diz assim: coloque o nome da criança de Icabode. Foi-se a glória do Senhor, acabou-se a glória de Israel.
A Arca da Aliança é levada então para o meio do terreno dos filisteus. Ela fica lá durante 7 meses. E onde ela é levada, acontece destruição. Enfermidades começam a estourar no meio dos filisteus. E eles são amaldiçoados porque eles roubaram a manifestação e a glória de Deus. Eles levam a Arca da Aliança para dentro do templo do deus Dagon, o deus que os filisteus adoravam. E lá dentro a estátua de Dagon cai diante da Arca da Aliança. Eles erguem de novo a estátua de Dagon. E no outro dia, quando eles chegam dentro do templo de Dagon, a estátua de Dagon está caída, com a cabeça para um lado, as mãos para o outro, e completamente destruída. Quando os filisteus percebem que a Arca da Aliança não pode ser dominada por eles, porque onde ela ia acontecia terror e muito choro, então eles resolvem devolver a arca para o terreno de Israel. E eles fazem isso. Colocam a arca em cima de animais e mandam a arca de volta para o meio do povo de Israel. No meio do caminho, a arca é encontrada por alguns curiosos que abrem a arca. Dentro da arca existiam alguns objetos, alguns símbolos muito importantes para o povo de Israel. E quando eles abrem a arca por curiosidade, eles morrem instantaneamente. A arca então vai para o meio do povo de Israel e fica na casa de Abinadab, um levita. Voltou para casa, pelo menos está dentro do terreno de Israel. Na casa de Abinadab, a Arca da Aliança fica 20 anos. Diga comigo, 20 anos. Mas absolutamente nada acontece na vida de Abinadab. 20 anos, a arca fica guardada lá. O povo na expectativa de que ela volte para Jerusalém, mas ela fica guardada na casa de Abinadab, que é um israelita. Porém nada acontece. Durante esses 20 anos, irmãos, Deus levanta Davi como rei de Israel. Porque Saul, o rei que veio antes de Davi, foi um rei escolhido pelo povo, não foi um rei escolhido por Deus. Essa foi uma escolha que o povo fez. Davi não. Davi foi um homem escolhido por Deus. Então quando Davi chega ao reinado, e olha quanto tempo se passa. Quando Davi chega no reinado, Davi diz: a Arca da Aliança vai voltar para Jerusalém. E ele vai até a casa de Abinadab para buscar a arca para casa. Porém, a arca é colocada em cima de um carro de boi. E quando a arca está em cima do carro de boi, se movimentando, ela vai cair. Uzá enfia a mão para segurar. E quando ele põe a mão na Arca da Aliança, ele morre. A Bíblia chama isso de imprudência. O povo se assusta. O povo de Israel se assusta, então deixa a arca na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que em 3 meses Deus abençoou de sobremaneira a vida de Obed-Edom. Deus fez em 3 meses na casa de Obed-Edom o que não fez em 20 anos na casa de Abinadab. A pergunta é: por que em 20 anos Deus não fez nada e em 3 ele resolveu abençoar Obed-Edom? A diferença, irmãos, está no coração do servo. A diferença está na disposição do coração desses homens. Um tinha a presença de Deus e era indiferente a ela. O outro tinha a mesma presença, mas ele reconhecia aquela presença. Então a bênção do Senhor era sobre Obed-Edom. Depois de 3 meses, a bênção foi tanta que Davi se organiza de novo para buscar a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele vai, e agora ele faz exatamente como deveria ser, porque a arca não poderia ser carregada por animais, ela só poderia ser carregada por sacerdotes. Deus não deposita a sua presença sobre lombo de animais. A presença do Senhor está sobre os seus sacerdotes. Somos nós, aleluia, aleluia. Então a Arca da Aliança vem da maneira que Deus estabeleceu e entra em Jerusalém. Ela vem para o lugar que ela deveria estar. Davi dança, pula, celebra, porque a presença do Senhor voltou para o meio do lugar que lhe era de direito. Quando a Arca da Aliança entra em Jerusalém, Davi queria construir um templo para guardar esta presença manifesta de Deus. Mas Deus diz: não, você não vai construir. Então uma tenda é construída por Davi, onde é colocada a Arca da Aliança. Porém, o desejo de Davi e a petição de Davi sobe diante da presença de Deus. E Deus diz assim: você não vai construir um templo para mim, mas seu filho, seu sucessor vai.
Então Salomão constrói um templo para Deus, o grande templo de Salomão, uma das maiores e mais suntuosas construções da humanidade. Quando está pronto o templo, então Salomão chama os chefes, os líderes, os sacerdotes, e tudo é preparado para que a Arca da Aliança entre agora no seu lugar de direito. Ela entra dentro do templo, o lugar que Deus escolheu naquele momento morar. Quando ela entra dentro do templo, irmãos, quando ela entra dentro do templo, a glória do Senhor toma aquele lugar, a ponto de que os sacerdotes não podiam se aproximar, tamanha era a glória de Deus no lugar. Aí eles vêm, cultuam e oferecem animais em sacrifícios diante do Senhor, se afastam, então a arca é colocada no seu lugar correto, no lugar santíssimo, diz a palavra do Senhor. A glória enche, toma aquele lugar. Isso está lá em 2 Crônicas capítulo 5. Quando chega em 2 Crônicas capítulo 6, Salomão então faz uma oração. O capítulo 6 é uma oração que Salomão faz diante da presença de Deus, se humilhando, se quebrantando, reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo: Senhor, o Senhor prometeu que escolheria esse lugar para morar, então vem morar aqui, Senhor. Que a tua glória venha sobre este lugar, cumpre as tuas promessas no meio do teu povo. A oração de Salomão é uma das orações mais bonitas que você vai encontrar na Bíblia. Quando chega no capítulo 7 de Crônicas, e é aí que eu quero que você abra a Bíblia junto comigo, por favor. Abra a sua Bíblia. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória, diga glória, diga alto, glória. E a glória do Senhor encheu o templo, e por causa dessa luz os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer da glória do Senhor, encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam, diga ajoelharam, e encostaram o rosto no chão. Eles adoravam e louvavam a Deus, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Diga comigo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Diga de novo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Dura tanto essa bondade que alcançou a minha e a sua vida. Deus é bom. Aplauda o Senhor Jesus. Salomão dedica o templo ao Senhor e eles começam então a festejar. Faz festa de 7 dias. Quando termina a festa de 7 dias, faz outra festa de 7 dias. Depois mais 7 dias de festa, eles fazem a festa do encerramento, e a glória de Deus vai descendo sobre o povo. Depois do último dia de festa, são 7, 14, 15 dias de festa. No 15º dia de festa, então Deus libera o povo para voltar para casa, e a Bíblia diz que eles voltam felizes, cantando e adorando, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Isso era o que eles cantavam constantemente na presença do Senhor. Então, depois que o povo foi embora, Deus fala com Salomão. Diga: Deus fala com Salomão. Deus já havia escolhido o templo, já havia santificado o templo, já havia manifestado a sua glória. Agora ele resolveu falar. Deus fala com Salomão, e esse é um dos textos que a igreja mais conhece. Vamos ler 2 Crônicas capítulo 7, verso 12. Então o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração. E escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar que os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o meu povo, então, diga então,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a rota de volta para Deus. Independente do lugar que você esteja, independente da sua condição espiritual, como é que eu faço desse lugar onde eu estou para ter acesso a Deus? Ele estabeleceu uma rota. A rota é essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou aparecer. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra, o Senhor está dizendo. 4 pontos são importantes e o texto é muito, muito claro. Qual é o primeiro ponto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome sem humilhação, ninguém vai enxergar o Senhor, ninguém vai. E o que é humilhar-se? Humilhar-se é reconhecer a sua posição diante de Deus. Não estou falando de quando as pessoas humilham você, também não estou me referindo quando você humilha as pessoas, porque vamos combinar, a gente também não é tão bonzinho assim. Não é desse tipo de humilhação que eu me refiro. Eu me refiro àquela disposição, aquela decisão do coração em reconhecer que nós somos pecadores falhos, que nós somos seres dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 9 vai dizer: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele no seu tempo vos exaltará. Não tem como a misericórdia, a graça, não tem como ter acesso à presença de Deus se não tiver um coração que seja humilde, um coração que reconhece a sua condição. Qual é a nossa condição? Diga: eu sou pecador. Eu preciso da graça de Deus. Irmãos, a gente vai vivendo com Deus e vai se acostumando com a presença do Senhor, e a gente vai perdendo a noção da nossa pecaminosidade. Sabe quando você percebe isso? Quando a gente começa a olhar para as pessoas de fora da igreja, a gente acha que a gente é melhor do que elas. A gente acha, não sei porquê, em algum momento a gente considera que nós somos melhores do que outras pessoas. Nessa hora você percebe que a sua humildade foi embora. Não há humildade, não há humilhação nesse coração. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, a nossa debilidade e a nossa fraqueza. A mão da misericórdia do Senhor está estendida na nossa direção, mas ela só pode penetrar até onde a nossa humildade, o nosso reconhecimento se abre. Quando você pega um pote cheio de pedra até a boca, não dá para colocar mais nada. Esse pote, ele é inútil. Assim somos nós. Tem muita gente que está cheio de si mesmo. Deus não pode usar vaso cheio de si mesmo, cheio de argumentos, cheio de justificativa, cheio de razão, cheio de prepotência, cheio de orgulho, cheio de pecado. Vaso cheio Deus não usa. Agora, quando o vaso se abre, ele reconhece que ele depende, ele se esvazia de si mesmo, então ele está pronto para receber da glória do Senhor. Irmãos, quanto mais perto da graça a gente chega, quanto mais perto do sacrifício de Jesus a gente chega, quanto mais perto da luz de Deus nós chegamos, mais fica evidente as nossas debilidades e as nossas fraquezas. A impressão que a gente tem às vezes é que tem crente que só falta ter asa e voar, porque não peca. Tem gente que não peca. Você pergunta: está tudo bem? Está tudo bem? Então sempre está tudo bem. A pessoa não tem fraqueza, ela não tem debilidade, ela não tem nada. Só falta subir para o céu. Não há um sinal de reconhecimento de fragilidade, de humanidade. E às vezes esse orgulho, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda.
Esse orgulho te leva a condições miseráveis na vida. E tem gente que é pobre, e eu estou dizendo pobre, pobre mesmo, pobre de coração, pobre, miserável, e não consegue dar o braço a torcer, é orgulhoso. A gente tem um mau hábito de chamar os pobres de humildes. Fulano, pastora, fulano é humilde. Ele é humilde ou ele é pobre? Porque uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser humilde. Tem pobre que não é humilde. Tem rico que é humilde. Tem rico que é orgulhoso. Tem pobre que é humilde. Tem pobre que é orgulhoso. São coisas muito diferentes. A Bíblia diz que o orgulhoso, a pessoa que tem o coração orgulhoso, ela caminha para a destruição. Mas não só isso. A Bíblia vai dizer que o orgulhoso é inimigo de Deus. Deus rejeita o orgulhoso. O orgulhoso tem Deus como seu próprio inimigo. Preste atenção, eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar novamente. Quando você está lá quebrantado diante da presença do Senhor, humilhado, contrito, há uma linha que separa o bem do mal. Entende isso? Então, quando você tem um coração quebrantado e contrito, eu não estou falando de perfeição, mas de reconhecimento. Você sabe que se o inimigo vier do lado de lá e o teu adversário se levanta contra você, do lado de cá você tem o teu Deus. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando eu reconheço que o inimigo se levanta do lado de lá, eu digo: Deus, o meu inimigo se levanta contra mim. E aí a Bíblia diz que nós temos poder para resistir o diabo e ele vai ter que fugir de nós. Mas quando nós temos o coração orgulhoso, nós atravessamos a linha para o outro lado. E agora Deus está do lado de lá. Eu estou aqui com o coração cheio de orgulho e Deus está do lado de lá. Eu vou orar para quem agora? Eu vou pedir ajuda para quem? Para Deus? Ele não está do lado de cá, Ele está do lado de lá. Agora eu estou lutando contra o próprio Deus. Diga para mim, quem é que já venceu a Deus? Ninguém vence a Deus. Então não tem como nós estamos aqui na expectativa de sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus. E o primeiro passo que nós precisamos ter, irmãos, é um reconhecimento de que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça do Senhor. Eu não precisei de um Salvador só no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque é verdade, eu era muito pecadora, mas eu continuo pecando, eu continuo precisando de um Salvador. Eu preciso de um Salvador todas as vezes que eu peco e confesso os meus pecados. Eu não precisei de um Salvador em um momento só. Eu continuo precisando de um Salvador. Divos, lamentai, chorai. Reconheça as tuas debilidades, os teus fracassos diante do Senhor. Confesse os teus pecados a Deus. Se humilhe diante da presença do Senhor. Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm espírito quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você quer a graça do Senhor? Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Diga amém. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se, chore as tuas misérias. Reconheça os teus pecados, não brinque com isso. Se humilhe diante do Senhor. Diga para Deus: Deus, eu tenho pecado contra ti, Senhor, como eu preciso da tua misericórdia. Segundo passo, orar. Diga comigo, orar. Orar é falar com Deus. Orar é apresentar ao Senhor as tuas necessidades, os teus pedidos. Orar é dizer a Deus, é conversar com Deus. E eu não vou estender nisso. Eu desconheço um homem, uma mulher cheio do poder de Deus que não tem uma vida de oração exemplar. Eu vou repetir. Eu desconheço um homem e uma mulher cheios do poder de Deus que não tem uma vida profunda de oração. E o crente hoje, de maneira geral, é raso para orar, é raso. Vocês sabem, irmãos, eu vim da Assembleia de Deus, o meu berço cristão foi na Assembleia de Deus. O pastor me cumprimentou com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Eu vim da Assembleia de Deus e uma das coisas que eu mais aprendi na Assembleia de Deus foi o princípio da oração. Na Assembleia de Deus a gente chega 30 minutos antes do culto só para orar. A gente fica 30 minutos de joelho dobrado orando para o culto começar.
Oração, tem um grupo de mulheres chamado Círculo de Oração. Eu era criança e fazia parte do Círculo de Oração. Eu aprendi a orar com aquelas mulheres. Tudo era debaixo de muita oração. Obviamente não existe um povo perfeito, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma prática que é comum. Irmãos, até para cumprimentar com graça e paz a gente tem dificuldade. A gente nem se cumprimenta mais com graça e paz. Oh, beleza, oi, tudo bem. Eu não acho que isso está errado, dizer oi, tudo bem. Mas o nosso cumprimento precisa ser uma manifestação da nossa fé. Graça e paz. Ou paz do Senhor. Eu estou profetizando que a paz do Senhor alcance a tua vida e o teu coração. A vida de oração de um crente vai revelar o que ele tem de conhecimento a respeito desse Deus. Muitos de nós querem um avivamento de Deus, muitos. Se eu perguntar quem quer ser cheio dos dons do Senhor, todos vão levantar a mão. Quem quer ter dom de revelação e visões, muitos vão levantar a mão. Se eu disser Deus está aqui nessa noite e quer dar para a tua vida dons de cura, onde você tocar haverá milagres, todos vão levantar as mãos. Mas se a gente disser para isso tem que orar, aí um monte de gente vai cair fora. Se for para jogar bola tem pique, se for para ir para a rua tem pique, mas você falar assim, a gente vai dobrar o joelho e vai orar. Até Jesus chegar aqui, a gente vai ficar ajoelhado orando. Começa a doer tudo. Dói as costas, dói a coluna, dói o joelho, dói tudo, porque não sabe o que é orar, não sabe o que é ficar na presença de Deus. Não se engane, irmãos. O avivamento que nós estamos esperando, e estamos esperando mesmo, ele é resultado de uma vida de humilhação e oração. Oração. Quando o pastor Diego falou que ele foi lá para o quarto com a Sarinha, eu percebi que estava muito silêncio na casa. Estava preparando a pregação. Aí comecei a abrir a porta dos quartos, abri a porta do quarto, estava ele lá ajoelhado chorando e a Sara massageando as costas dele. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí ele falou assim, não, eu vou ficar aqui, eu estou ficando aqui um tempo com o Espírito Santo de Deus. Aí a Sarinha falou, eu também. Aí depois ela foi lá para o escritório e perguntou, o que você está fazendo, mãe? Eu falei, estou preparando uma palavra de Deus para pregar hoje à noite. Então você fala assim, ó, a glória e o poder de Deus. Eu falei, é para falar isso? É para falar isso, escreve aí, escreve. Aí eu escrevi no computador bem grande. Porque a impressão que a gente quer passar para Sara, irmãos, com muito esforço no coração. O nosso desejo como pais é ensinar para Sara que o Deus que a gente serve é um Deus vivo. Ele está lá em casa. Ele mora lá em casa com a gente. E não tem como fazer isso se não for pela oração. Os nossos filhos precisam saber orar. Eles precisam amar a madrugada. Eles precisam dizer, eu vou ficar orando, eu quero ficar orando. E teu filho não vai morrer de orar, não vai. Glória a Deus. Ai, meu filho acorda de madrugada, coitadinho, acorda de madrugada. Coitadinho, se ele estivesse pulando balada até 1h da manhã, ele está na presença de Deus, ele não é coitadinho. Dobra o teu joelho, querido, na tua casa. Dobra o teu joelho. Põe a tua cara no pó. Se humilha diante de que os teus filhos vejam você fazendo isso. Que eles reconheçam, que eles consigam desenhar na cabeça como é que é o jeito que se faz para encontrar Deus. Oração, oração, muita oração. Terceira coisa, buscar a minha face. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. Mas orar não é buscar a face do Senhor? Orar também é buscar a face, mas ele está falando de um nível maior de intimidade, que não está reservado apenas àquele momento de oração, mas é essa consciência, irmãos, que vocês ouvem a gente pregar, que eu acho que vocês estão até cansados de ouvir a gente falar sobre isso. Mas essa consciência de que Deus está conosco em todo lugar e em qualquer lugar Ele quer falar conosco, isso é intimidade. Eu vejo vocês aqui uma vez por semana, alguns até menos, porque a gente tem 2 cultos aos domingos. A gente não pode dizer que é íntimo, ou pode? Não pode dizer que é íntimo se vendo uma vez por semana, pode? Nós nos amamos, mas não somos íntimos. A gente acha que é íntimo de Deus porque vê Deus no domingo. Isso não é intimidade. Ah, eu faço uma oração lá antes de almoçar. Isso não é intimidade, irmão. Eu queria ter as palavras certas. A gente precisa aprender, irmãos, a buscar Deus, um Deus que está conosco o tempo todo, uma pessoa que é viva.
A gente ficou anos na igreja e eu me coloco nesse pacote. Eu vou dizer, algumas coisas que nós aprendemos na igreja foi muito bom, mas outras não foram boas para nós. Alguns ainda adoram um Deus que tem boca e não fala, e que tem pés e não anda, um Deus debilitado, um Deus deficiente, um Deus incapaz. Criou uma concepção de um Deus minimizado, um Deus pequeno, um Deus que parece que quer falar, mas não fala, um Deus. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus grande, poderoso, incomparável, e acima de tudo, Ele é vivo. Eu sei que Deus tem coisas especiais para os nossos cultos aqui, mas o mesmo Deus que está aqui vai com você para casa. Esse Deus grande e poderoso. O avivamento vem para quem olha para a vida e diz: Ele está aqui, eu quero adorá-lo o tempo todo, eu quero estar com Ele o tempo todo, eu quero buscá-lo o tempo todo, eu quero esse nível de fé que vê Deus o tempo todo. Os fariseus sabiam tudo a respeito de Jesus, sabiam tudo, todas as promessas decoradas, mas o dia que Jesus veio eles não conseguiram reconhecê-lo, irmãos. A gente cansa de dizer, e diz no louvor, e diz no início do culto, e a gente diz no meio do culto, a gente diz no final do culto, e a gente diz na oração: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Alguns sabem tudo sobre Ele, só não conseguem vê-lo. Ele é vivo. Mas como dizia aquela música, mais certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Eu preciso de uma rota para encontrar Ele. Ele não precisa de nenhuma rota para me encontrar, nenhuma. Última coisa, só vou ler o texto de Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Último ponto: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ok, a humilhação é essa condição que eu me ponho diante de Deus e eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço quem eu sou pecador, eu não estou pecador, eu sou pecador. Essa é uma condição sobre mim. E o que é se converter dos seus maus caminhos? É quando eu decido que eu vou mudar de vida. Porque precisa ter uma rota completa, senão você não chega onde você precisa chegar. Se você se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, mas se você não se converter dos seus maus caminhos, você não tem acesso a Deus. Então precisa de uma conversão de caminhos, é uma decisão profunda, é a metanoia, mudança de pensamento, decisão de que eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia de errado. Então quando eu me humilho diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu respondo ao Espírito Santo de Deus: eu vou mudar, não quero mais. Essa é a última fase do acesso a Deus. Você já deu 3 passos. Esse é o último passo para você encontrar o avivamento. É converter o coração a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus era Deus. Diga: Jesus era Deus. Mas Jesus também fez uma rota. Sabe que Jesus trilhou uma rota? Ele se humilhou. Olhe para mim. Olhe para mim. Ele se humilhou, assumindo forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, Ele se humilhou. Jesus era o próprio Deus, mas tinha uma vida de oração intensa. Jesus buscou a face do Pai, mas Ele não era o próprio Deus? Era. Mas Jesus queria obedecer o Pai em tudo e queria ter intimidade com o Pai, por isso Ele tinha busca profunda do Pai. Ah, mas Jesus não se converteu dos seus maus caminhos. Não, Ele não se converteu porque Ele não tinha maus caminhos. Ele era a conversão dos outros caminhos. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Ele é a conversão do coração. Ele é a porta que nos leva de volta para a presença do Senhor. Esse é Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e choro e oro e busco ao Senhor, porque eu quero um avivamento que tome as nossas vidas, a vida de todos nós. Eu quero um avivamento que toque na vida de todas
todas as nossas crianças. Eu quero ver criança cheia do Espírito Santo de Deus, falando em língua estranha, batizada no Espírito Santo, tendo visão, revelação. Eu quero ver isso. Então nós vamos ter que caminhar essa rota e levar os nossos filhos conosco. E qual é a resposta de Deus para tudo isso? Ele vai dizer no versículo: então, diga comigo, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os teus pecados e eu sararei a tua terra. Ele vem na tua direção quando você faz a rota correta. Eu não sei que lugar você está, mas eu sei que Deus hoje nos trouxe aqui para dizer: eu estabeleci um caminho de volta, volta para a minha presença. Depois de tudo isso, irmãos, infelizmente o povo de Israel continuou errando. Você conhece a história. Você conhece a história. A Arca da Aliança está desaparecida até hoje. Ela foi roubada e ela está desaparecida até hoje. Nunca foi encontrada. É o objeto de relíquia mais procurado pela história. É a Arca da Aliança. O objeto, a Arca da Aliança é procurado. A presença de Deus já não está mais nela. Onde ela está hoje? Qual foi a casa que Deus escolheu para morar neste tempo? Somos nós. E a glória desse tempo não se pode comparar à glória do passado. É muito maior. Não dá para comparar. O que Deus tem para hoje é muito maior. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos fazer esta oração de reconhecimento e humilhação diante do Senhor. Se você puder no seu lugar, se você puder, eu queria que você se ajoelhasse. Escolha um lugar para você se ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Escolha um lugar para você se posicionar de maneira humilhada diante do Senhor. E você vai ter um tempo para reconhecer as tuas debilidades e as tuas fraquezas diante do Senhor. O Senhor está esperando que você escolha a rota certa. Como um pai que espera por um filho, esse é o Senhor nessa noite esperando por você.